Você provavelmente está percebendo que a janela do Fluminense está muito parada. Né? Você com certeza faz duas, né? Mais de 10 dias aí que o Fluminense foi eliminado pelo Vasco, né? 8 dias agora que o Fluminense foi eliminado pelo Vasco e não contratou ninguém, etc. E isso não é uma parada só do Fluminense. Todo clube que você vai apurar, você vai ver jornalistas vão falando assim, cara, o mercado tá muito caro. Tá tudo muito alto, o jogador tá pedindo muito. E o que mais você vai ver é times que tiveram sucesso há pouco tempo se livrando e querendo se livrar de jogadores, caso inclusive do próprio Fluminense, porque o mercado tá inflacionado. Por que isso tá acontecendo? Isso é fato? Tem exemplo? Claro, vamos falar disso daqui nesse vídeo, tá? Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Um problemaço que tá vindo aí no futebol brasileiro, e essa bolha já tá estourando, não é na Série A. Na Série A, tá com cara de que esse ano vai ser já... Ali, ó, já tá quase. Mas essa merda tá vindo na Série B, tá? Eu fiquei assustado. Um canal que eu já citei aqui algumas vezes, que é um excelente canal, tá? Pra quem acompanha futebol brasileiro. É claro, né, pra gente que torce pro Fluminense vai ter um efeito menor, né, que é o canal NE45, lá o pessoal do 45 Minutos. Tá? São jornalistas lá do Nordeste, especialmente a maioria ali de Recife, mas eles cobrem muito Bahia e Ceará também. E esse vídeo aqui, a bolha estourou na Série B, o rombo do Goiás reflete o futebol brasileiro pós-luvas da LFU. E alguns outros fatores. Esse vídeo aqui, eu vou deixar esse vídeo na descrição, inclusive, se você quiser ver. Ele não fala nada de Fluminense, mas fala muito sobre Goiás, né, sobre mercado, futebol brasileiro. Por que os jogadores estão tão caros? E, cara, isso me assustou. E por que isso me assustou? Porque quando... se for lá assistir, bota lá, Vim pelo Raiz Tricolor. Galera lá são meus parceiros, lá conheço. Lá tava o Fred Figueiredo e Cássio Zirpoli lá. São dois caras que entendem muito de futebol brasileiro. Explicando o rombo do Goiás rapidamente pra você, tá? O Goiás foi rebaixado em 2023. Né? Inclusive fez um grande jogo em Volta Redonda contra a gente em 23, aquele 5-3 maluco e tal. Eles foram rebaixados e naquele ano, em 2023, o Goiás, assinando o contrato com a Liga Forte União, fez, tal qual o Fluminense, vendendo 20% dos seus direitos de TV dos próximos 50 anos, depois acabou virando 15%, por um valor fixo. Em alguns clubes foram 150 milhões de reais, outros foram 250 milhões de reais, enfim. Mas o Goiás, assim como vários clubes, inclusive o próprio Fluminense, como eu falei, recebeu na mão, o equivalente a 15% dos próximos 50 anos de contrato de TV dele. Tá? Não é o valor equivalente. Ele vendeu 15% por uma antecipação do dinheiro na mão. Se só o Goiás fizesse isso, o que aconteceu? O Goiás fatalmente não cairia em 2023. Ou se caísse, montaria um time tranquilamente para subir em 24. Por quê? O Goiás está com dinheiro, as pessoas vão pedir a mais pro Goiás, mas jogar no Goiás vai significar status, porque ele está com dinheiro. O problema é que não foi só o Goiás. Uma série de times recebeu. E o que aconteceu? O Goiás cai em 23 e fala, vou investir no elenco, porque entrou esse dinheiro aqui da Liga Forte União, eu vou investir e vou manter a minha folha salarial para 2024, mesmo estando na Série B. O Goiás teve um gasto com futebol, né, ali com elenco mais treinador e tal, de cerca de 80 milhões de reais na Série A de 2023. 70 e poucos milhões de reais. Na Série B de 2024, o Goiás teve o mesmo custo. A folha ficou igual. Isso é impensável, gente. Quem cai para a Série B perde muita grana. Mas o Goiás manteve. Tinha dinheiro. Sabe o que aconteceu com o Goiás? Não subiu. Para 2025, o portal da transparência lá do Goiás divulga o relatório financeiro ali. Falta dezembro ainda. Mas sabe quanto foi a folha do Goiás? Quase 90 milhões de reais. Isso o ano, né? Dá uma folha ali de mais de 11, 12, um pouco menos de 10 milhões de reais por mês. Folha de 8 milhões de reais por mês, 9 milhões. Na Série B, no segundo ano, aumentou a folha do Goiás. Sabe o que aconteceu com o Goiás? Não subiu. E não dá pra dizer que a diretoria do Goiás está sendo irresponsável sozinha, não.
isso reflete um momento que até o presidente do Cuiabá, na Série B, deu uma entrevista, depois talvez eu bote aqui, que é um momento do futebol brasileiro. Porque o que acabou acontecendo nos últimos meses, né, nos últimos anos, na verdade? Você pega os últimos 3, 4 anos, depois que o futebol brasileiro sai de uma pandemia, onde financeiramente os clubes foram muito afetados, começam a respirar, ter público de novo, sócio de novo, o dinheiro começa a voltar, os jogadores se estabelecem no mercado e começa a chover dinheiro no futebol brasileiro. O contrato da Liga eu já expliquei, né? Foi um dos motivos lá do Goiás. Uma enxurrada de dinheiro a partir de 2023 e 2024, chegando em muitos clubes que assinaram com a Liga Forte União e fazendo com que esses clubes tenham dinheiro. Ou seja, se eu tenho dinheiro e todo mundo também tem dinheiro, quem que vai aproveitar? Se tem muita oferta de dinheiro e tem pouca demanda de jogadores, o preço, né? Nesse caso, subiu. Tem muito dinheiro e tem pouco produto. Os jogadores já vou negociar um contrato maior. Só que não foi só LFU. Nesse mesmo período, a gente teve uma proliferação de SAFs no Brasil. E você tem as SAFs de Série A, as de Série B e as SAFs no geral. Eu não sei vocês, mas de vez em quando, eu tropeço assim numa notícia que eu falo, caraca, o Paraná virou SAF. Eu não sabia disso. Mas a gente tem, principalmente aqui, mercado de Série A, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Botafogo, Bahia. 4 times que quando foram ao mercado virando SAF, a torcida falou, agora vai, e tal, e contratações, e o Papai Textor bota dinheiro. E o Vasco junto também nessa conta, né? E o que acontece? Mais dinheiro. Entrou, vai ter 300 milhões para contratações. Então, tome dinheiro. Mas a quantidade de jogadores não mudou. Seguem sendo os mesmos jogadores. Nesse mesmo período, a partir ali de 2020, o que chega no Brasil? A liberação de publicidade para casas de aposta. E aí, meu amigo, aí o mercado também veio forte. Porque quando chegaram essas casas de aposta, chegaram descarregando dinheiro em tudo quanto era tipo de publicidade. Aonde você olha, tinha casa de aposta patrocinando o time, casa de aposta patrocinando o campeonato, casa de aposta patrocinando, sei lá, uma praça da cidade, influenciador, jornalista, etc. Só para deixar claro, isso não tá mais do mesmo jeito, tá? Bem mais criteriosos os investimentos deles. Mas casa de aposta chegou subindo o valor de patrocínio. Gente, vamos lá, o Fluminense não tinha patrocínio master. O Fluminense tem um contrato com a Betano, que é renovado aumentando o valor, o Fluminense rompe com a Betano para assinar com a Superbet e renova com a Superbet. Olha quantos aumentos foram tendo nesse período. Então, o dinheiro foi entrando de um mercado que subiu. Você não vê mais na Série A Filco botando dinheiro para estar lá, sei lá, na camisa do Santos, a Samsung para estar na camisa do Corinthians, a própria Unimed para estar na camisa do Fluminense. Não tem. A própria camisa do Goiás estava lá, não sei se está ainda, aquela vivasorte.bet, né? Estava lá. O que isso fez? Mais dinheiro nos clubes. E os jogadores? Os mesmos. Não. Qual que é a questão? Todo clube está com dinheiro, o jogador é otário de ficar pensando, meu amigo, vocês estão faturando muito mais. Eu vou pedir mais alto e você vai ter que me contratar. E se você não me contratar, o outro vai contratar, que também está com dinheiro e pelo mesmo valor, talvez até por mais. E aí, de uma hora para outra mesmo, no espaço de um ano, um jogador que custava 400 mil reais por mês e ele era titular de uma Série A, de um time que vai para Libertadores, do nada esse cara tá custando 1 milhão por mês. E aí a gente vai olhar pro mercado, e aí você começa a ver no mercado. Eu até gravei um vídeo hoje mais cedo, onde eu falo ali alguns detalhes sobre a dificuldade do Fluminense no mercado, que eu tô ampliando aqui nesse vídeo, mas que eu cito algumas coisas do Atlético Mineiro, por exemplo. É uma loucura você pensar no custo de um elenco do Atlético Mineiro que praticamente não tem jogadores recebendo abaixo de 1 milhão. É uma loucura você pensar, e aí um Flamengo que não virou SAF, não é da LFU, mas ganhou muito dinheiro também com a entrada das casas de aposta patrocinando, e talvez seja a exceção porque o Flamengo é uma unidade própria. O Flamengo passou a ter muito dinheiro, então comprar jogador por 20 milhões de euros, o Flamengo virou normalidade também.
Isso também inflaciona um pouco o mercado. O terceiro lateral esquerdo reserva do Flamengo, o Matias Vinha, ganha mais de 1 milhão. Eu fiquei assustado com isso, gente. Vamos lá. Vocês... Eu não sei o salário de um Reinaldo, tá? Do Mirassol. Vamos botar aqui. Eu acho que o Reinaldo no Mirassol não ganha mais do que 600 mil, tá? Provavelmente até bem menos, mas enfim, vamos lá. Você acha que o Matias Vinha, o terceiro lateral esquerdo reserva do Flamengo, produziu nesse ano 2 vezes mais do que o Reinaldo? Você acha que ele é 2 vezes melhor do que o Reinaldo? Você acha que o Ayrton Lucas é 3 vezes melhor do que o Reinaldo? Não é. Mas o mercado, ó... E essa bolha já está estourando na Série B. Esse ano, para o Goiás, não tem dinheiro extra da LFU. Não existe renegociação contínua, como eu falei. O mercado de patrocínio das bets subiu e está estabilizando. Não vai ter mais renovações malucas subindo esse valor adoidado. O Goiás vai virar SAF agora, vai entrar, talvez o bonde tenha passado também desses super investimentos malucos. Ou seja, isso tá quebrando na Série B, mas já tem time da Série A que tá dessa maneira. Na Série B, por exemplo, o Sport tá caindo com um time esfacelado, troca de presidente, e o presidente entrando e falando, meu amigo, já anteciparam tudo quanto é receita do ano que vem, não tenho o que fazer, ainda tô com transfer ban. A chance do Sport conhecer a Série C em 2027 é grande. LFU e Bet. Esse aí não teve SAF ainda, mas vai acabar virando. E aí entra o dinheiro novo. Então, assim, os jogadores se aproveitaram? Não, gente. Quem tá ganhando muito dinheiro é o meio do futebol. E jogador que tava ganhando 1 milhão e 100 e tá com 3 anos de contrato, ele vai fazer isso aqui, ó. Me manda embora e paga minha rescisão. Eu tenho 1 milhão e 100. O jogador que tá inquieto, querendo jogar e etc., ele vai procurar um outro clube. Pô, eu ganho 1 milhão e 100 aqui, tem 1 ano de contrato. Isso dá, vai lá, 12 milhões de reais, 13 milhões de reais. Pô, me arruma um contrato de 600 mil de 3 anos, que eu vou ganhar mais no longo prazo. O jogador inquieto tá acima do jogador padrãozinho ali, aquele... Ele tá, meu amigo, ninguém mandou assinar um contrato longo. Aí tá lá o Atlético Mineiro desesperado pra desovar um monte de jogador caro que ganha pouco, que ganha muito e joga pouco. E todo clube tá com isso. É por isso que a folha do Fluminense, ela sobe, e a gente olha lá o gasto com futebol subindo, e ela não se torna a segunda mais cara do Brasil, a terceira mais cara do Brasil, porque o futebol todo subiu. E aí o mercado sul-americano olha pra gente como a Europa. Fala, vou pra lá, meu amigo. Se o Independiente da Argentina, que é um volante que tá jogando na Universidade de Chile, o cara vai custar 100 mil dólares por mês. Se o Fluminense quer esse mesmo volante, esse cara vai custar 200 mil dólares, 300 mil dólares por mês. Porque ele sabe que ele tá fazendo um contrato da vida dele na Europa, no Brasil. Então assim, gente, vai estourar essa bolha já e vai ter muito clube na merda. A gente não parece estar nessa, tá? Não parece. Eu digo sempre não parece porque, né, não conheço as contas a fundo. Mas então, porque eu posso dizer sempre não parece. Por que eu tô falando isso? Há pouco tempo atrás saiu uma notícia de que ninguém no Fluminense tinha salário de 1 milhão. Thiago Silva tinha, né? Ninguém tinha salário de 1 milhão. Tirando 2024, os resultados esportivos, comparados a outros clubes que a gente vê que tem, né, são ok. A nossa SAF não está sendo feita ali, pensada no bilionário que vai chegar, pegar um monte de empréstimo e endividar o clube. E dizer que tá botando muito dinheiro, como o Rubens Menin, lá do Galo, como o John Textor fez, como era o caso da 777 do Vasco, endividar o clube sem dúvida nenhuma. Então, não é desse tipo. Claro, também não é o Pedrinho, o torcedor maluco que quer botar muito dinheiro realmente, mas também não sei a longevidade dessa questão do Pedrinho lá no BH. No BH não, no Cruzeiro. Então talvez a nossa SAF não seja a SAF de vamos ao mercado com muitos bilhões. Mas também não me parece a SAF de daqui a pouco a gente está em recuperação judicial, desesperado, com dívidas aos montes. Em 2 anos a gente vai estar falando de problemas seríssimos. A gente vê o São Paulo com a sua dívida disparando. A gente vê o Internacional sem fôlego, mesmo com uma estrutura grande, com um número de sócios gigantesco, com uma pseudo-organização. Cenário, e a Série B já estourou, tá? E outra, o menos errado nisso tudo é o jogador. Ele sabe o valor do trabalho dele. Quem é errado é quem paga. Enfim. Tamo juntos, tá? Até
Até a próxima. Valeu.